Vamos ouvir agora o senhor Regis Eric Maia Barros, que é médico psiquiatra. Senador Petecão, saúdo o senhor e os demais componentes da mesa e todos que estão aqui conosco. Discutir de forma dialética esse tema é importante numa sociedade tão doente, tão maniqueísta, tão polarizada e perversa como nós estamos vivendo. E a gente vai refletir junto com os colegas de forma respeitosa. Então, parte do pressuposto, no imaginário preconceituoso popular, que a maconha, a cannabis é uma erva demoníaca, algo perverso que destrói famílias. É preciso refletir sobre isso. Eu adoro psicanálise, modesta parte, eu adoro muito e eu acredito que sempre quando nós temos um discurso moralista extremo, nós temos algo por detrás escondendo alguns comportamentos. Então, na minha fala, o tempo é curto, eu tentarei ser objetivo e começo questionando a relação de tudo isso que nós vivemos com a violência urbana. Todos os grandes centros urbanos do Brasil sofrem com a violência. E qual é o papel desse modelo repressor que esta sociedade incorpora no dia a dia? Qual o papel disso? Os senhores acreditam que o fato de ter normativas positivadas que punam usuários impede um usuário de usar substância? É isso mesmo? Os senhores já foram adolescentes? Todos já fomos adolescentes, nós sabemos como nós funcionamos. Pensar isso é retrógrado, é um retrocesso, é um equívoco. Esse modelo repressor mata demais, morre-se muita gente, muitos estão morrendo. Morrem policiais, morrem usuários, morrem pessoas que não têm nada a ver com esses extratos, por exemplo, nós. E pensar no modelo repressor de criminalização da maconha é um contrassenso, é um erro crasso. Se os senhores pararem para pensar, esse modelo faliu. Ele não tem eficiência alguma, não protege, não traz resultados, não controla o uso de drogas, não afasta o usuário de consumi-las. Absolutamente não. Esse modelo repressor é corruptor e corrompido. O ser humano se permite a isto. Nós somos seres questionáveis por vezes. Nós nos permitimos a isto. A moral, muitas vezes, cai ralo abaixo. Esse modelo traz isso. Esse modelo, que os senhores acreditam muitas vezes que é o melhor, na verdade, não limita nada e alimenta o tráfico, cerne da violência urbana. Cerne da violência urbana. Então, a gente precisa parar e pensar sobre isto. Está na hora de parar de tampar o sol com a peneira. Está na hora, como fala coloquialmente, de falar um bom português. Eu acho extremamente interessante o discurso proibicionista em relação à cannabis, mas nós temos uma permissividade em relação ao álcool e o cigarro que nos causa espanto. O que está por detrás disto? Certamente coisas existem por detrás disso. Não sejamos bobos a perceber que não existem coisas por detrás disso. Qual a culpabilidade que nós temos em alguém que vai plantar maconha em casa? Qual a culpabilidade disto? Essa pessoa está abdicando de ir lá na boca de fumo comprar drogas. Em todo canto tem boca de fumo. Os senhores acham que é somente na periferia de Ceilândia? Claro que não. Em todo canto tem. Cantos até que a gente nem esperaria que tivesse. Então, isso precisa ser visto. Isso precisa ser visto. Plantar em casa não pode ser considerado um crime, não está retroalimentando o sistema corrupto do tráfico de drogas. Outro ponto que merece destaque nessa discussão é algo já pacificado, é o uso da maconha para fins medicinais. Pensar que isso não é fato é andar na contramão de tudo que é lógico, aceitável e coerente. É muito fácil julgar a dor do outro. É muito fácil usar como argumentos: não vamos permitir plantar maconha em casa, vamos exigir do Estado que importe canabidiol. Os senhores moram em qual estado? Eu tenho que questioná-los.
Porque as medicações de alto custo faltam, atrasam, deixam de acontecer. E aí, eu olho para quem está tendo 30 convulsões por dia ou está sem suportar dores das mais diversas doenças, digo, foi mal, me desculpe. Fique 6 meses com dores, que nós vamos esperar chegar a medicação. Isso é perverso, isso é maldade, isso é desumano. Nós temos que discutir aqui humanidade. Nós precisamos tentar ser bons. Alguns teóricos da escolástica dizem que a maldade é a ausência da bondade. Eu não vou trabalhar porque eu não tenho tempo aqui de filosofar, mas nós precisamos exercer bondade. Independente de partido, independente de ideologia, pouco me importa seu partido, pouco me importa sua ideologia, nós precisamos ser bons. Isso é um ato humano. Então, aquele que pensa em usar maconha para benefício próprio e planta em casa, precisa estabelecer um habeas corpus, um salvo-conduto, para não ser preso. A que ponto chegamos? Os senhores têm filhos. Se os senhores não têm filhos, os senhores devem ter algum ente querido que os senhores gostem. Se os senhores não têm nenhum ente querido que gostem, a gente precisa reavaliar a sua vida nesse mundo mundano. Observe uma pessoa que você gosta tendo mais de 5 convulsões na sua frente por dia. E a pessoa precisa de um salvo-conduto para tal? Absurdo! Absurdo! Isso tem que ser pacificado. Isso precisa ser pacificado. Isso, para mim, não tem sentido uma casa importante como essa legislativa andar na contramão por preconceitos toscos, me desculpe o termo coloquial. Por fim, enganam-se aqueles que acreditarão que, com minha fala, eu postularei que a maconha não tem risco algum. Né? Qualquer substância no mundo tem seus riscos. Os medicamentos que os senhores tomam para hipertensão, para diabetes, para qualquer coisa, têm seus riscos. Nada é livre de riscos. Depende muito da sua característica pessoal, da forma como você usa e das questões ambientais. Quando a gente fala em questões de saúde, eu tenho pouco tempo, mas falarei rápido. Quando nós falamos de questões de saúde sobre a maconha, vem 2 pontos que os contrários defendem com unhas e dentes, de forma a se apegar com um moralismo científico muito afastado das questões sociais e humanas. O risco na cognição e no neurodesenvolvimento da cognição de pessoas que usam maconha desde adultos jovens ou de adolescentes e o risco de psicose. São argumentos sempre trazidos como escudos em guerras medievais, na luta de defender os seus argumentos. Mas um motivo para que eu defenda, senador Petecão, a não criminalização. Porque todos esses riscos podem ser diminuídos com a proporção dos alcaloides da cannabis. Só que quando o indivíduo vai utilizar a cannabis lá na rua, comprada na periferia de qualquer centro urbano, ele não tem esse controle. O Estado abdicou de controlar isto. O Estado se acovardou de controlar isto. Então ele vai usar uma substância com maior risco para a vida dele. Ou os senhores acham, sinceramente, que quem quer usar vai ter medo de uma viatura passando lá na esquina? Em qual planeta os senhores acham que nós vivemos? Quem quer usar, vai usar. E nesse contexto, eu conclamo a entender que a descriminalização não só é um avanço, como nocauteia o retrocesso. Paremos e pensemos. Se nós permitirmos o uso de cannabis para consumo próprio, uma cannabis com menos risco, nós estamos incluindo na pauta do mundo moderno, dentro do Brasil, uma política pública de controle de riscos. Pensar, como eu já vi alguns descreverem, que vai acontecer um aumento do tráfico
porque quem planta em casa vai fornecer para um traficante para que ele tenha montantes pequenos de vários plantadores, vamos assim dizer, soa a paranoia. É tão empobrecido que soa a paranoia. Por fim, eu agradeço que isso é uma vanguarda. E essa casa tem que dar uma resposta. O caminho repressor é um equívoco. Agradeço.